Câmara e Senado dizem ao Supremo Tribunal Federal que não podem identificar autores de emendas de comissão. O Jefferson Perleberg, joga aí na tela a reportagem do Estadão sobre isso, o grande Fausto Macedo e equipe. Nesse caso, assinando a matéria, sobe ali, volta ali, André Schauders e Pepita Ortega, timaço do Estadão. Câmara e Senado, aí faz referência apenas à Câmara no título, mas Câmara e Senado articulados para informar a Corte Constitucional que não tem controle, atenção a isso, que não tem controle, que o Congresso não tem controle sobre a gestão, distribuição de bilhões de reais dos fundos orçamentários que gere. O ministro Dino determinou a apresentação da listagem dos beneficiados por esses emendamentos, pelas novas superfícies do orçamento secreto. E a turma, ontem, numa primeira reunião técnica, ontem, dia 6, a partir daquelas disposições estabelecidas pelo ministro Dino, a turma ontem informou que não conseguia identificar os padrinhos das emendas de comissão. De resto, como não identificaram, porque nunca apresentou a lista completa. Hein, Pacheco? Nunca apresentou. Nunca apresentaram. A lista completa, estão já descumprindo a decisão original do Supremo, aquela de dezembro de 2022, nunca apresentaram a lista completa e detalhada dos padrinhos das emendas do relator, a modalidade original do orçamento secreto. Nunca fizeram. Descumpriram uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, lembro a entrevista de Rodrigo Pacheco, quem não viu, veja, ao Roda Viva, da qual eu participei, e lhe perguntei várias vezes, para a irritação dele, sobre isso, sobre o descumprimento de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Não cumpriu lá, não cumpre cá. Imagina. Então, estão distribuindo bilhões em emendas de comissão, que já é a terceira geração de superfície, de abrigo, de fachada para o exercício do orçamento secreto, distribuindo os bilhões com padrinhos que eles sabem quem são, mas protegidos por essas fachadas, agora emenda de comissão, distribuindo bilhões sem que a gente possa saber, portanto, ferindo o princípio, artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da administração pública, certo? Eficiência no gasto público, tem também os princípios da publicidade, da transparência. São vários artigos feridos pela continuidade do orçamento secreto. Então, você não sabe quem são os padrinhos, é o caráter secreto do orçamento, mas tem também o caráter autoritário, que se vale dessa opacidade. Só recebem esses dinheiros, portanto, desequilibrando as disputas eleitorais, só recebem os dinheiros os amigos dos reis, dos donos do parlamento. Para você sim, para você não. Então, é a formalização na gestão do orçamento da desigualdade. O Congresso informa a Flávio Dino, ao Supremo, que não consegue identificar os padrinhos, os patronos de emendas de comissões, e, portanto, nos informa, repito, que bilhões de reais são disparados sem que as casas tenham controle. Como é que pode, gente, o princípio da administração pública? A gente tem uma questão orçamentária gravíssima no Brasil. A gente precisa qualificar o uso do dinheiro público para que ele tenha resultado. A gente saber no que está sendo aplicado. Por que se está aplicando? Qual é a vinculação? Não temos esse controle. E aí vai aparecer uma desculpa regimental. Quer ver? Perguntado sobre isso, cadê? Os representantes da Câmara, na reunião, os representantes da Câmara afirmaram que, em relação à RP8, que RP8 é a rubrica da emenda de comissão, em relação à RP8, as informações estão disponíveis e atendem o procedimento do regimento. Então, as informações que estão disponíveis são aquelas parcas que atendem o regimento. E pronto, a gente cumpre o que está no regimento. E o regimento, claro, regimento interno, favorece o exercício do orçamento secreto. Aí continua. Mas a figura do patrocinador não existe no Congresso. De modo que o Congresso não tem como colaborar. E o Senado endossou isso aqui. A figura do patrocinador não existe no Congresso. Existe.
mas formalmente a existência prática, a inexistência do patrocinador no Congresso, protegido pela fachada da emenda de comissão agora, é a comprovação para quem tivesse dúvida da existência e da continuação do orçamento secreto. O Congresso não tem como colaborar, porque não fez o controle, porque não cumpriu um princípio constitucional óbvio. Eu fico muito à vontade para dizer isso, porque no dia 1 do período de transição para Bolsonaro e Lula, especialmente quando o Supremo, via Rosa Weber, declarou a inconstitucionalidade, depois chancelado pelo plenário, da emenda do relator na sua versão pervertida para uso no orçamento secreto, quando isso aconteceu, eu imediatamente comecei a apontar a costura no período de transição para a continuidade do orçamento secreto numa nova modalidade. Porque o Senado, o Congresso, entendeu que a decisão do Supremo declarava a inconstitucionalidade da perversão da emenda do relator. E é uma interpretação possível. Não é uma interpretação de todo errada. Juridicamente, se você lê a decisão do Supremo, você consegue defender que ela está proibindo o uso pervertido da emenda do relator. Ela não toca, ou é possível sustentar que ela não toque nas demais modalidades de emendamentos. E foi nessa que o Congresso foi. O Supremo, talvez, e eu entendo isso, não pudesse prever a afronta, a forma como burlariam brecha na decisão do Supremo, interpretativa, para continuar o esquema em outro lugar. Mas assim foi, e ficou claro, e eu documentei isso exaustivamente, ficou claro, nesse período de transição na constituição da Lei Orçamentária Anual para 2023, o orçamento secreto surge no governo Bolsonaro, sob emenda do relator. No período de transição perfeita de Bolsonaro a Lula, num acordo com o governo Lula, migra sob as asas dos ministérios via RP2. E o esquema continua sob Lula, usando, por exemplo, a Codevasf, sem nenhuma quebra de continuidade, mesmo comando, mesmo os donos da Codevasf. Nenhum 8 de janeiro atrapalhou a continuidade do orçamento secreto sob Lula. Até que, para 2024, esse ano, o orçamento secreto chegasse à sua terceira geração, nova superfície, nesse caso, as emendas de comissão. Essas, a respeito das quais o parlamento diz que não poder oferecer as informações.